As fontes históricas. O trabalho do historiador é semelhante ao do detetive. Ao investigar um caso, o detetive usa os vestígios deixados pelos envolvidos, como, por exemplo, um fio de cabelo, um brinco, uma lata vazia. O historiador age da mesma forma, utiliza todos os vestígios ou pistas disponíveis para construir um conhecimento sobre a história. Os vestígios, escritos, imagens, objetos, etc., produzidos pelas pessoas na sua passagem pela Terra, são chamados de fontes históricas. As fontes históricas podem ser escritas, visuais, orais ou da cultura material. Cédulas de identidade, diários, lei, etc., são exemplos de fontes escritas. Fotografias, pinturas, desenhos, cartões são exemplos de fontes visuais. Cantigas, lendas, entrevistas são exemplos de fontes orais. Nas sociedades que não usam escritas, é quase sempre pelos mais velhos que os mais novos ficam sabendo da história de seu povo. As lembranças dos mais velhos são, portanto, uma fonte de conhecimento da história. Brinquedos, móveis, vestimentas, roupas são objetos da cultura material de um grupo ou povo e, como tal, também são importantes fontes históricas. O conhecimento histórico. O termo história vem do grego antigo e significa procura, pesquisa. Portanto, para os antigos gregos, historiador é aquele que pesquisa, investiga, procura saber. Hoje, história é um nome dado a uma disciplina que estuda os seres humanos no tempo e no espaço. E a palavra historiador passou a significar profissional formado em universidade, cujo trabalho é pesquisar e escrever sobre o passado e o presente e as relações entre um e outro. De um modo simplificado, o conhecimento histórico é construído por meio dos seguintes passos. Primeiro passo: o historiador escolhe o assunto que quer conhecer e delimita o tempo. Um exemplo: ele quer conhecer como viviam os jovens em cidades brasileiras nos anos de 1980, o dia a dia, o estudo, a diversão, o namoro, etc. O segundo passo: o historiador reúne as fontes históricas que irá utilizar: textos, revistas, jornais, fotografias, objetos, entrevistas com senhoras que naquele tempo eram adolescentes. Passo 3: lê, ouve e organiza esse material todo e verifica se as fontes são confiáveis. No quarto passo, usando o método histórico, constrói uma interpretação sobre como viviam as adolescentes brasileiras nos anos de 1980. No final do trabalho, o historiador não constrói uma verdade completa ou definitiva. O que ele constrói é uma versão da história que pode ser criticada e ou superada por novas pesquisas. A colaboração de outros profissionais para o estudo da história. Para construir um conhecimento sobre determinado povo ou episódios, o historiador necessita do saber elaborado pelos profissionais de outras áreas, como os geógrafos e arqueólogos. Os arqueólogos estudam os povos por meio dos vestígios materiais deixados por eles, como restos de casas, instrumentos de trabalho, pinturas feitas em rochas, vasos, entre outros. O pedaço de um machado de pedra escavada por um arqueólogo e examinado em laboratório pode nos contar sobre a idade daquela pedra e o modo de vida do povo que utilizou aquele machado. Vasos, potes e jarros para beber água estão entre os achados mais comuns nas escavações arqueológicas, porém são poucos os encontrados inteiros. Assim, incorporando os saberes acumulados por outros estudiosos, o historiador vai aumentando seu conhecimento sobre os seres humanos e sua trajetória ao longo do tempo. Quem faz a história? A história não é feita apenas pelos grandes personagens, reis, generais, presidentes, mas por todos nós, isto é, por pessoas como eu, você, sua professora, a diretora, o prefeito, entre outros. Grupos como os de artesãos, o de idosos e dos soldados, o dos ricos, das mulheres, o das crianças, etc. Instituições sociais como a igreja, a Câmara dos Deputados, o Exército, etc. Assim, pode-se dizer que você, eu e todos nós, portanto, somos sujeitos da história. Ok? Então, vamos ficando por aqui e até a próxima aula, pessoal. Obrigado.